Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos novamente aqui para a gravação de mais um episódio. Hoje, nosso episódio 101. E para comemorar este número, vamos falar sobre o filme Cruella. Estamos aqui presentes, eu, Ryzen. Como deve ser. Nosso querido Fink. Legal! E o nosso querido Tio Gamer. Uhul! Você que já acompanha o Byte Furado sabe que eu vou pedir para você, caro Bytinho, cara Bytinha, Byte Lover, para ir lá no nas nossas redes sociais, nos seguir, nos compartilhar. Se você tiver aí um dinheirinho a mais, você pode ir no PicPay e fazer uma doação de R$2, R$5 ou R$10 pra gente. Assim a gente vai conseguir continuar postando nossos episódios. E se você não tiver dinheiro mais, você pode fazer a recomendação para um amigo, uma amiga. Então, que tal tentar fazer isso? Você pode recomendar para pelo menos um amigo ou uma amiga aí o Byte Furado. Você pode pensar em um episódio que tem a cara daquele seu amigo, daquela sua amiga, que tem alguma temática que ela gosta. Você pode ir lá e recomendar, e aí quem sabe esse seu amigo, sua amiga depois vai agradecer, né, pela recomendação de um podcast que ele ou ela venha a gostar. Ah, vamos nessa! Para início de conversa aqui sobre este filme, né, Cruella, que é um filme da Disney lançado agora em 2021, eu vou falar um pouquinho de maneira geral sobre ele, lembrando que nos nossos episódios, pelo menos a maioria dos nossos episódios sobre filmes e séries, a gente começa o episódio falando sem spoiler, depois a gente liga o alerta do spoiler, no segundo momento a gente coloca alguns spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme e quer saber se vale a pena assistir, você pode ficar aí para esse primeiro momento e depois a gente vai te avisar, cara ouvinte, quando a gente começar a parte com spoiler. Sentem. Então, Cruella é um filme que foi lançado agora em maio de 2021 pela Walt Disney Pictures. É um filme de comédia, crime e drama, estrelado por Emma Stone como a personagem título e também por Emma Thompson, Joy Fry, Paul Walter Hauser, Emily Basham e Mark Strong em papéis coadjuvantes. O filme é baseado na personagem Cruella de Vil, como vocês já devem ter imaginado, né? A vilã do muito conhecido 101 Dálmatas. Este filme é ambientado na cidade de Londres dos anos 70, em meio à revolução punk rock. O filme mostra uma jovem vigarista chamada Stella, uma garota inteligente e criativa, determinada a fazer um nome para si através de seus designs. A direção é de Craig Gillespie e o roteiro de Tony McNamara e Dana Fox. A trilha sonora do filme reúne clássicos do rock e também do punk rock. A música tema é Call Me Cruella, do Florence and the Machine. Então isso é um pouquinho aí do que é este filme. Vamos agora para o nosso primeiro momento sem spoiler. E eu gostaria de perguntar aí para os baitinhos aqui, Fink, Tio Gamer, quais os pontos fortes, os pontos fracos deste filme, sem a gente dar spoiler para as nossas ouvintes. Acho que foi um filme muito bom. Eu gostei das músicas, do ambiente, dos personagens, das referências, porque eu assisti 101 Dálmatas. E quem não assistiu vai gostar da Cruella, né? Esse personagem que, digamos, é novo, foi reimaginado, que é muito divertido ver desde a origem dela até como a gente conhece mais ou menos, né? Porque, como eu disse, ela tá diferente. Então, é bacana de acompanhar, de conhecer e dar risada, né? Um dos pontos fortes pra mim foi a atuação. Eu achei a atuação ali das duas Emmas muito fortes, a Emma Thompson e a Emma Stone. E tanto é que a Emma Thompson, eu nem reconheci ela, sabe? Depois que eu fui lá no final do filme, eu falei, opa, Emma Thompson. E trilha sonora muito boa. E uma trilha sonora que eu achei que combinou bastante ali com o filme. Acho que, se tratando da Cruella, que é um personagem que está muito envolvido com a moda, eu achei também que os figurinos foram muito bons ali. E eu não sei não, acho que ele pode até realmente concorrer aí no Oscar, aí, justamente nessa questão dos figurinos. Eu achei que foi bem legal esses figurinos e algo que eu fiquei pensando ali, vendo, e depois eu fui ver algumas críticas e eles falaram bastante que é justamente eles estão ali no final da década de 70 e os figurinos são bem mais punk, justamente de certa forma até parece algo mais real mesmo, porque nessa época ali, década de 70, lá nos Estados Unidos, eles estavam 20 anos depois da guerra e eles estavam lá entrando nesse movimento punk bem forte e eles começaram a ter toda essa caracterização mais punk, ver muito dessas pessoas mais punk, corpos mais punk andando pela rua, né? Então eu achei que o filme também se climatou bem com essas questões ali da década que ele é inserido, e tem pequenas referências ali a 101 Dálmatas também que de começo eu nem reparei tanto e depois eu
até porque faz muito tempo que eu assisti o 101 Dálmatas. Depois eu fiquei, foi meio surpreendente. O roteiro, realmente, pra mim foi bem legal, foi muito bom. De certa forma, às vezes até parece que pode até ser algo meio realista ali. Acho que a gente já viu alguns filmes de batalhas espaciais que, de certa forma, lembram um pouco aquilo. Teve alguns pontos que, no roteiro, que eu achei, assim, em alguns momentos eu achei fraco, depois eu achei que foi bacana, eles conseguiram emendar depois, tudo bem legal. Então, eu acho que se você está começando e for começar o filme e achar que uma coisa tá muito ruim, tá muito forçado, você sempre pode esperar até o final. Bem, eu gostei bastante das interpretações, né? Como o Fink falou aí, as emas, elas foram maravilhosas, né? Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. E eu acho aí que talvez concorram até a premiações, Oscar e outras premiações, porque as atuações eu achei que foram boas realmente, mas como é um filme muito no começo do ano ainda, né? Quer dizer, a gente tá no meio do ano, mas ainda é um filme que talvez venham outras atuações, outras coisas, mas eu achei a atuação das duas, principalmente as duas emas, achei muito boa, né? A interpretação delas. Eu gostei bastante porque eu achei que esse filme, ele faz, assim, referência a outras obras famosas do cinema, né? Então, eu vou falar melhor na parte com spoiler, mas eu acho que tem algumas coisas ali que remetem a outras, né? A outros filmes que já são clássicos. Talvez até por essa ideia mesmo, né? De trazer uma vilã, bem vilã mesmo, né? E transformar ela meio que anti-herói, né? Então, a gente vê que ela tem uma, como diz aí o Tio Gamer, né? Teve uma mudança ali. Eu acho que a própria Emma Stone interpretando, né? Já dá esse caráter dela ter dado uma mudança, porque a Emma Stone é difícil ela fazer, não lembro dela fazer assim um papel de malvada, de aquela, né, ela sempre faz papéis mais de pessoa boa, né, de personagem principal mesmo. O visual do filme é muito bacana, né, as roupas, né, então essa questão da moda ali dentro, eles conseguiram realmente fazer um filme que é muito bonito, a moda é bonita, as roupas são bonitas, então é bem bacana mesmo. E pra mim, o que coroou ainda mais esse filme, né, eu gostei do filme, foi a questão da trilha sonora. A trilha sonora é ótima, tem várias músicas excelentes. Aí sim. Mas é claro que isso também é uma questão de gosto, né? Mas pra mim a trilha sonora ela foi muito, muito boa mesmo. Toda hora tinha alguma música muito boa tocando, né? Então, muito bacana mesmo. Assim, o que eu acho é que os efeitos do filme, na parte ruim, eles atrapalharam um pouco, né? Então a gente percebe ali um cachorro que a gente vê que é CGI, né? Eu acho que esse filme ele não trouxe, assim, grandes reflexões, aprofundamento em algumas reflexões que poderiam ter sido feitas. Então, esse pra mim é algum dos pontos negativos. E o roteiro eu acho que contribuiu para essas falhas, né? Para deixar algumas coisas muito superficiais. Então, acho que teve alguns probleminhas de roteiro, mas no geral eu gostei do filme, porque ele trouxe muita coisa bacana, muita coisa nova, coisa que eu nem esperava da Cruella de Vil, e eu tava realmente, quando eu vi o trailer, fiquei ansioso pra entender como é que eles iam fazer isso com a Cruella de Vil, né? Já que no filme do 101 Dálmatas ela é realmente muito malvada, quer a todo custo pegar os dálmatas pra pegar a pele deles, né? Então fiquei imaginando como é que eles iam fazer essa Cruella como a principal do filme ali e meio que não tão vilanesca, né? Mas eu gostei realmente do filme. Eu acho que principalmente a trilha sonora, o figurino, as duas emas também que foram bem. Então eu gostei do filme. E já passando para o final dessa primeira parte sem spoilers, eu vou dizer que eu recomendo esse filme. Então para quem não assistiu ainda, fica aqui a recomendação do Ryzen. Eu recomendo. E quero ouvir de vocês aí, Fink, Tio Game, vocês também recomendam? Eu recomendo também o filme. Eu achei bem legal, gostei do filme, acho que já falamos aí, e realmente a trilha sonora tá demais. Se você não assistiu o filme, pelo menos vai lá escutar a trilha sonora em algum dos aplicativos, que acho que pode até te interessar. Eu recomendo, achei divertido, eu ri várias vezes. Então agora a gente vai para a nossa parte com spoiler. O editor vai colocar aí esse som desse maluco gritando que tem spoiler. E eu falo isso sempre porque quem gravou esse parte com spoiler fui eu mesmo, eu que é minha voz aí que eu fiz uma distorção. Então é o Dark Ryzen aí gritando que lá vem spoiler. Manda ver aí, editor. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler.
Para a nossa parte com spoiler, a gente vai explorar os melhores momentos, né? Falar o que a gente gostou e também os piores momentos, né? O que não gostamos. Então, aqui é uma parte em que a gente pode realmente falar dos detalhes, das cenas, né? Do que foi bacana, do que não foi. E ao final dessa segunda parte e também final do episódio, a gente vai dar a nossa nota para este filme aí, que é um lançamento da Disney, né? Infelizmente, talvez muita gente ainda não tenha assistido porque ele ainda não está disponível gratuitamente para os assinantes. Você tem que fazer uma assinatura extra. Que merda, velho. Mas a gente sabe que quando sai nos streaming, rapidamente fica disponível aí na internet. E se você não comprou ainda, você não comprou o filme ainda, não alugou, você pode esperar, né? Ouvir só a nossa primeira parte e esperar aí o filme sair para poder escutar a nossa segunda parte. Então, caros baitinhos, o que vocês acharam aí nos melhores momentos ou os piores momentos deste filme? E agora com spoiler. Só fazendo uma introdução, eu acho que é interessante também para quem quiser ouvir a parte com spoiler mesmo sem ter assistido. Eu acho que no começo do filme a gente tem a Cruella. Ela é criança ainda, né? E na verdade o nome dela é Stella. Então ela tem essa característica, né? De vez em quando ela incorpora a Cruella, né? Então parece que ela é uma menina geniosa, muito inteligente, né? Que tem assim uma personalidade forte. E ela já nasceu com com o cabelo repartido, né? Um lado de uma cor e o outro de outra, como a gente vê no restante dos filmes, né? Nos filmes mais antigos. Então, desde criança ela tem aquele cabelo, um lado preto, outro branco. E quando ela é criança, ela é bem esperta, né? Inteligente, criativa, parece determinada. Então, ela acaba com a mãe dela, mora com a mãe dela ali. Então, basicamente, esse é o começo do filme, né? Depois, a mãe dela morre, né? E a gente mais à frente vai descobrir que na verdade não era a mãe dela, era uma mulher que gostava, que era uma mulher muito boa, que cuidava dela, e na verdade a mãe verdadeira dela é a estilista famosa baronesa, né? A gente tem de certa maneira um plot twist. Na verdade, desde o começo eu pensava que tinha algum parentesco, pensei que era a avó dela. E no começo acho que o Fink fala dos dálmatas, né? Tendo matado a mãe dela ali, daquele modo estranho, que ela fica sentindo culpa pensando que foi culpa dela porque ela tinha entrado na festa, né? Como tu falaste dela descobrir que a baronesa era a mãe dela, eu fiquei me sentindo assim, assistindo uma novela, né? E até depois o cara falando que ela era a herdeira da herança, né? E não sei o quê. Caramba, é muito novela isso daqui. Mas aí tudo bem. Achei que teve pouco a interação com os dálmatas, né? E no início eu achava que ela não ia gostar dos dálmatas porque mataram a mãe dela e tal, mas não aconteceu. Eu acho que foi até bom não acontecer. Agora sim, tirando algumas situações em que os dálmatas são usados para fazer a piada, né? Acho que pra história não fez diferença, né? Podia ser outra raça de cachorro, né? Não necessariamente dálmata. Sim, eu acho que teve ali partes bem bacanas. Essa questão dos dálmatas eu acho que realmente poderia ser qualquer cachorro, mas justamente por ser um filme ali com referências, com conexões com o 101 Dálmatas, eles colocaram já os dálmatas ali já pra ir criando essas conexões e nos fazer um pouco de referência. Inclusive tem aquela cena dos dálmatas lá assistindo TV, que é justamente uma referência ao desenho, o filme de desenho, de filme animado que tem antigamente. Não sei se vocês lembram, tem justamente uma cena que estão os dálmatas reunidos para assistir a TV. Então, assim, no filme também nós tivemos outros cachorros. Inclusive, eu acho que o cachorro que foi mais legal ali, mais divertido, que justamente aquele carrega o tapa-olho, que eu esqueci o nome dele agora. Escuta aqui, Wink. Eu vou beijar sua boca e nem ligo pro que você lambeu! E que é o cachorro, assim, eu achei bem legal. Achei cenas dele são, acho que algumas cenas mais interessantes. Ele mostra ele na porta, ele fantasiado de rato. Pô, aquela parte dele fantasiado de rato a gente riu muito aqui. Ele ficou brincando com eu sobre aquilo. E ele finge que foi afetado pelo veneno, né? Ele cai e desmaia, é muito engraçado. Pô, a gente ficou até brincando aqui que o cachorro ia ganhar o Oscar, porque foi bem interessante. Embora a maioria dos cachorros ali pareciam realmente ser CGI. O que no contexto da pandemia faz sentido. Mas tirando essas partes dos cachorros, eu acho que tivemos ali vários momentos interessantes, vários momentos legais. Acho que é a primeira vez que a Cruella aparece adulta, porque ela começa a pintar o cabelo depois que ela perde a mãe, que ela vai pra cidade e começa a viver ali com os garotos. Pra não chamar toda a atenção, ela pinta o cabelo. Depois que ela pinta o cabelo, ela se desenvolve mais como Stella. Inclusive, esse é um ponto assim que eu acho bem interessante também, porque justamente essa pintura de cabelo meio que faz a diferença entre meio que as duas personalidades que ela carrega.
Porque muitas vezes parece que ela carrega duas personalidades ali. A mãe dela, mãe adotiva dela, meio que ensinou ela como Stella ser uma pessoa boa e guardar a Cruella e fazer as coisas de certa maneira. E a Cruella é justamente mais má mesmo, mais agressiva, mandona. E aí fica bem delineado essas duas meio que personalidades. Todo tempo a gente fica vendo essa dualidade. Primeiro ela fala que quer usar a pele dos dálmatas para fazer algum vestido ali. Eu tô passada, chocada. Aí eles falam, isso é horrível. Ela fala, é brincadeira. Aí depois eles fazem uma piada e eles dizem que é brincadeira. Então fica todo esse tempo. Ela é má ou tá brincando? É verdade ou ela tá testando a gente, né? Então, é bacana, é divertido. Pois é, tem toda essa dualidade ali. Então, também nessa primeira parte, né, eu ali na morte até então a gente achava que era a mãe dela, né, achei meio forçado. E mesmo depois eu achei que não consertou tão bem, apesar de ter uma explicação. Tem algumas partes que eu achei, assim, são umas forçação no roteiro mesmo. Mas realmente compensa porque é um filme divertido, né? É um filme divertido, é um filme que traz uma nova visão da personagem, que é uma personagem que já está estabelecida, né? Uma personagem que a gente já conhece de antes. Assim, eu fiquei imaginando em certos momentos que tinha muito a ver com Star Wars, com Anakin, porque quando a gente assiste Star Wars, a gente fica pensando, como é que esse cabinha bacana aí vai se transformar no Darth Vader, né? Caracas. Parecia a história do Anakin ali. Como é que essa moça, essa menina que é tão bacana, ela tinha um gênio forte, inteligente e tal, mas ela não... Como é que ela vai se transformar na psicopata que é a Cruella de Vil, né? Então, fiquei lembrando, assim, dessas coisas. E tem muita coisa marcante dentro do filme, que faz a gente lembrar de outros filmes, de outras coisas. Parece que tá fazendo uma referência ou tá, pelo menos, buscando ali dentro de outras ideias, né? Então, também tem essa questão de sempre colocar alguma coisa que vai fazer relação com o filme do 101 Dálmatas, né? Então, eu também já faz tempo que eu assisti o filme, nem lembro de tudo do 101 Dálmatas, mas a gente acaba percebendo que tem coisas que já estão fazendo um nexo, né? E aí, a gente fica naquela dúvida, será que vão fazer outros filmes, né? Pra contar de novo a história do 101 Dálmatas e agora com essa Cruella um pouco mais diferente, talvez ela não seja tão psicopata quanto era antes, né? Explico, é que eu amo pintas. E aí, depois eu fiquei pensando, né? Assim, foi até a minha namorada falou, mas... E o Coringa também, a gente não viu ele diferente agora? Aí eu fiquei pensando, o Coringa é psicopata também e fizeram um filme pra gente ver ele de outro viés, né? Apesar de que parece que esse filme não vai seguir a mesma linha do tempo ali, o mesmo universo. Não vai adentrar no universo da DC ali mesmo, aquele Coringa. Mas a gente também viu o Coringa, que é malvadão pra caramba, de uma maneira diferente, né? Do que a gente via antes. Teve mais empatia, né? Malévola. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Porque até então eu tinha um ranço muito grande da Cruella de Vil, né? E aí com esse filme fizeram até gostar dela, né? Ela é bacana no filme e eu fiquei só pensando todo momento, agora se fosse essa Cruella de Vil aqui, com essa esperteza dela, no filme do 101 Dálmatas, mano, já era pro 101 Dálmatas, eles estavam perdidos, porque essa daqui, ela tem inteligência, ela ia acabar com os cachorros rapidinho, né? Então, eu gostei do filme porque ele tem seus problemas, tem alguns errinhos, algumas coisas mais forçadas, mas em compensação ele traz uma trilha sonora fantástica, ele traz... Naquela hora que essa disputa dela com uma baronesa, né? E naquela hora que ela chega lá e com o rosto pintado e tem lá... Porque ela tava tentando disfarçar, né? E ela chega com o rosto pintado e tá The Future, né? O futuro. Então, muito bacana essa parte e outras ali que ela entra arrasando. Justamente falando dessa disputa, eu acho que tem alguns momentos bem interessantes nessa disputa, porque ele vai criando meio que um suspense ali. Eles vão criando... principalmente dois momentos ali que eles criam planos e que segue até como alguns filmes de ação, tipo Missão Impossível e outros, que eles não vão te explicando os planos, vão mostrando mais ou menos superficialmente como eles estão fazendo, mas eles não te mostram qual o plano realmente. E aí você meio que pega a surpresa do que eles fizeram e o que acontece. Eu achei bem interessante isso também, eu achei que foi um ponto bom, um ponto interessante, justamente eles fizeram jogadas inteligentes ali.
deixando a personagem inteligente, não aborrecendo, por assim dizer, os personagens. Até mesmo porque é um filme longo, né? É um filme longo, se eles fossem colocar todos os planos ali, no máximo ele ia fazer 1 ou 2 entradas, porque ia demorar muito, né? E muito mais do que já foi, né? Porque já é longo, ainda mais se fosse descrever como ela planejou tudo, né? Acho que em vários momentos o filme coloca a Cruella em situações pra gente ter empatia, pra gente se familiarizar. Ela tem dificuldade na escola, ela não se encaixa, aí depois que ela se torna adulta e tá morando com os meninos lá, então no trabalho não é fácil, a gente vai se acostumando com a personalidade dela, né? A personalidade dela é muito forte, né? Mas às vezes parece que esse problema dela é um problema de dupla personalidade, né? Acho que ela tem que ir aí ao psicólogo e ver o que ela tem, mas parece que ela tem um problema realmente de dupla personalidade. Eita. E, assim, eu achei que quando a mãe dela morresse, né, que ela ia ficar, aí que ela ia pro lado obscuro da força, digamos assim, né, que ela ia ficar malvada, mas ela ainda ficou muito bacana, né, se envolveu com os 2 amigos dela ali, que ajudaram ela a bater as carteiras lá na cidade, fizeram várias coisas, né? E por mais que eles fizessem essas coisas, digamos, erradas, né? Eles estavam ali parecendo que do lado certo, né? Faziam mais pra sobreviver, algo assim, né? Então eles não faziam por maldade, né? Não era aquelas pessoas más, né? Era mais no intuito ali de ter uma renda e uma coisa, mas não era aquelas pessoas malvadas que vão lá, matam as pessoas e tal. E até o final eles ficavam se negando a serem maus mesmo, né? E até eles cuidam dos cachorros lá, então todo momento a gente ficou confrontado. Eu fiquei pensando, né, qual é o momento que ela vai ficar malvada, né? Até o final eu fiquei pensando, qual é o momento que ela vai se tornar aquela megera que ela é no outro filme, porque o principal do filme do 101 Dálmatas, ela queria matar os cachorros pra fazer um casaco, né? Então eu fiquei pensando isso. Caramba, porque ela era tão má, ela, tipo assim, aqui ela tá bem diferente, alguma coisa muito absurda vai acontecer, muito ruim, né? Não sei, pra transformar isso, que eu fiquei também em dúvida, isso me lembrou muito de Star Wars, do Anakin, né? O que ia acontecer pra ele se tornar o vilãozão. Tem aquele momento que o filme até explica o processo de luto, né? Que aí ela fica malvadona mesmo, ela não quer saber de ninguém, né? Ela diz que os planos são delas e a família tem que obedecer. Então, isso também aproxima a gente dela, né? Porque quem tem aí já teve um dia ruim e ficou aborrecido com alguém, não sei o que, e acaba entendendo ali um pouco a situação dela, né? Porque o filme usa isso. Por ela perceber que a baronesa é mãe dela e todas as outras questões que o filme traz nessa questão de drama, né? Ela se transforma, ela reage, né? Então a gente fica meio familiarizado com essa questão também. É isso, exatamente isso. E ali no final, meio que mostra como, na verdade, ela se tornou Cruella e deixou a Estela pra trás. Inclusive ela fala, a Estela morreu. E eu acho que realmente, a partir dali, ela só representará a Cruella e não terá mais aquela personalidade mais boazinha que era a Estela. Ou pode até haver meio que uma fusão, porque nos momentos finais também nós vimos ali ela como Cruella até agradecendo ao Jasper. Então, acho que houve meio que uma fusão das 2 personalidades, por assim dizer. Eu assim, não fiquei convencido, né, com aquele final. Eu acho assim que ou vão fazer outro filme pra contar o que aconteceu, ou outra coisa, ou então vai ficar nessa questão mesmo dela ter uma dupla personalidade mesmo, né? E isso também não pode ser um distúrbio psicológico, porque assim, meio que ficou parecendo, ela era filha da megera lá, então ela também era uma megerinha, né? Tinha esse lado ruim. Então isso não ficou bem explicado no filme, né? Se é uma questão, porque ela era filha da malvadona, então ela tinha que ser malvada, ou se é a questão dela ter um problema psicológico mesmo, de dupla personalidade, o que também não explica muito a criação dela, já que ela foi criada por uma mulher boa, né? Então eu fiquei meio na dúvida sobre isso, né? Mas tem esse outro lado dela, né? Ela, no final, ela ter dado a volta por cima, herdado tudo, ainda também não me convenceu de que isso poderia ser um final feliz de outro filme com uma heroína, né? Não precisava ser de uma vilã. Pra mim não me convenceu de que ela ficaria malvada por conta daquele desfecho ali. Agora, talvez por essa questão da dupla personalidade dela, de estar sempre essa Cruella ali adormecida, ou querendo sair de vez em quando, então talvez isso daí, né? Não ficou muito claro pra mim, não. Acho que poderia ter tido outras razões, né? Não sei se talvez um segundo filme, antes ela... Que seja um meio termo, né? Antes dela enfrentar o 101 Dálmatas. Mas, acho que como tu mesmo já citou aí, ela não precisa ser má, porque o filme não tem, assim, uma conexão direta, não é
como se fosse, vai contar a história antes do 101 Dálmatas, aquele 101 Dálmatas que a gente conhece. Eles podem lançar um novo filme que ela não vai ser tão má, ela vai ser... Acho que, de certa forma, a gente pode ter vilões que não sejam, assim, simplesmente mal e não sejam mal simplesmente por ser mal. Eu acho que ali em Pantera Negra a gente vê muito disso. E nós temos ali o Eric Killmonger, e que é um vilão, assim, pra mim, na verdade, que eu nem chamo ele de vilão, eu chamo ele de antagonista, porque se tu for pegar, ele tem todo uma história, tem toda uma razão ali por trás dele, que ele acaba não sendo mal, ele só acaba sendo meio que outro lado. Eu acho que o Falcão e o Soldado Invernal também que citamos aqui, eles estão numa luta ali, uma luta diferente. A Cruella, ela, como o nome dela diz, ela já tem uma certa crueldade, mas ela não precisa ser aquela malvadona e fazer as coisas simplesmente por fazer. Se a gente pensar na questão do Coringa, como disse o Heisen aí, ele tinha um distúrbio, né, com a risada dele. E depois, como ele não conseguia se encaixar nos processos, né, acabou se tornando mal de verdade. Então, se a gente trouxesse aí para Cruella uma questão psicológica, né? A gente pode resumir tudo e dizendo que ela tá com uma semana ruim, digamos assim. Então ela passou ali algumas horas, alguns minutos do filme, né, brigando com a família, depois pediu desculpa e ficou tudo certo. Então, se a gente fosse chegar nessa Cruella dos 101 Dálmatas, a gente poderia dizer, né, que ela teve um momento ruim ali de querer pegar os cachorros e fazer maldade, mas que depois que passa essa crise dela, ela pede desculpas e fica tudo bem de novo, né? Pode ser que seja uma questão assim também. Eu acho que é algo que deixaram bem ali no contexto do filme, é que ela faz de tudo para alcançar o objetivo que ela quer. Ela queria o colar, aí ela fez de tudo ali, que tentou fazer o roubo, tentou fazer um monte de coisa para conseguir o colar. Aí depois ela queria derrubar a baronesa. Então ele sempre vai mostrando como ela faz de tudo. E desde o começo, eu acho que mesmo quando criança lá, ela brigando com as outras crianças, e mostra que ela tem esse lado de... Ela faz de tudo, mesmo que isso pareça ser cruel, e que muitas vezes seja cruel, ela faz de tudo para conseguir alcançar o objetivo dela. Ela rouba. E eu acho que isso, no contexto dos filmes anteriores, do 101 Dálmatas, meio que define também, porque ela queria os Dálmatas, matar os Dálmatas para fazer esse casaco. Aí ela faria de tudo, não importasse o custo, para alcançar tal objetivo. Vício. Então acho que é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Este foi um pouco da nossa análise sobre este filme, né? Alguns dos momentos que a gente gostou, alguns dos momentos que a gente não gostou. A gente falou poucas coisas que a gente não gostou. No geral, a gente recomenda o filme. Eu abro agora para as nossas considerações finais e a nossa nota. Eu, assim, pelo desfecho da obra, o conjunto da obra, digo melhor, eu vou dar uma nota que eu fiquei reflexivo se daria ou não, mas eu vou dar a nota 8. Legal! E aí, porque eu gostei muito principalmente das músicas ali, da questão do figurino, foi bem feito, as atuações eu gostei, as duas personagens principais, né, a personagem principal e a sua coadjuvante ali, direta, também tiveram atuações muito boas. Então, no conjunto da obra, apesar de eu ter achado alguns probleminhas, né, por ser um filme divertido também, que divertiu, por surpreender, trazendo uma Cruella que a gente não entendia até então, que Cruella era essa, como é que ela vinha assim, né? No trailer dava pra perceber, mas a gente fica, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Porque a Cruella de Vil é muito malvadona, né? Então eu acho que eu fiquei surpreso assim com o resultado, e por isso eu vou dar essa nota até alta para esse filme, porque no conjunto da obra eu acho que eu fiquei surpreendido, gostei do filme, recomendo. Então essas são as minhas considerações finais, a minha nota. Eu também daria a nota 8 aí. Olha que legal! Também fiquei pensando bastante em que nota dar, mas eu acho que principalmente ali ligado à atuação, à trilha sonora e ao figurino ali, pra mim foi muito bom, e eu acho que realmente merece. Acho que esses 3 pontos aí são pontos que merecem até prêmios, mas acho que isso também depende, assim, de como vai ser os outros filmes que sairão ao longo do ano. E com o filme como um todo, eu também achei divertido, achei legal. Acho que assim como o Heisen, também achei alguns pontos falhos, assim, mas como um todo achei o filme bem divertido, por isso continuarei dando essa nota aí. Estarei dando essa nota aí. Eu concordo com tudo que vocês falaram nesse episódio. Eu só quero adicionar alguns movimentos de câmera que eles fizeram, né? Porque mostravam bem o ambiente que a gente estava. Uma das primeiras tomadas mostra primeiro o trabalho dela, né? A câmera vai passando pelo saguão, os corredores, as salas, e mostra que ela tá lá no fundo, num banheiro, e tá lavando, né? Depois, as ruas tem sempre uma panorâmica mostrando o ambiente.
Então, todo momento a gente tá conhecendo o lugar onde eles estão, né? Eu achei bacana essas tomadas, esses movimentos de câmera, né? Achei bacana. E a nota é 7,5. Fantastic. Então, caro ouvinte, minha nota foi 8, do Fink 8, do Tio Gamer 7,5, o que dá 23,5 e, na média, 7,83. Então aí, todos nós aqui do Byte Furado, neste episódio de hoje, recomendamos o filme e como média saiu a nota de 7,83, uma média bacana, né? Se a gente for regular pela média do IMDb, é um filme bom, ficou com uma média boa, muito bacana mesmo. Se a gente pensar que os filmes do Oscar, eles vão ali por cima do 8, para o 8, né? 8,3, 8,5, por aí, então 7,83 tá uma nota bem bacana mesmo. Então este foi o nosso episódio 101, não foi sobre o 101 Dálmatas, mas foi sobre a Cruella de Vil. E é um filme aí que nós gostamos, um lançamento da Disney, agora é de maio, nem todo mundo conseguiu assistir, mas se vocês puderem assistir, quem ainda não viu e já pegou os spoilers, assistam porque é muito bacana. Então eu me despeço, tchau tchau, Wakanda Forever. Que a sorte esteja sempre a seu favor. Bye, bye. Valeu, falou!